Tenho o prazer de receber aqui no Todo Dia Cidades, na sua segunda edição, professor universitário e doutorando em Direito Penal, Dorival de Freitas Júnior. Dorival, boa noite, prazer em revê-lo, seja bem-vindo à TV Todo Dia. Boa noite, Keller, boa noite a todos que nos assistem, muito obrigado mais uma vez por poder participar do seu programa. Para mim é sempre um motivo de alegria vir aqui discutir essas alterações legislativas que nós temos e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Em breve, doutor, efetivamente? Sim, temos um caminho ainda a percorrer aí, mas vamos firme e forte lá, se Deus quiser vai dar tudo certo. Efetivamente doutor, né? Quem é doutor é que tem doutorado, né? Tem uns e outros aí que é doutor em golpe, por exemplo, o Diego aqui da TV, é um doutor em golpe, não é o caso aqui do Dorival de Freitas Júnior. Dorival, teremos semana que vem a Semana de Estudos Jurídicos lá da Unisal? Sim, o Centro Universitário Salesiano aqui de Americana, no campus Maria Auxiliadora, de 26 a 30 de maio agora, realiza a sua 13ª Semana de Estudos Jurídicos. São ao todo 10 palestras, de manhã e de noite, de manhã no período a partir das 8h30 da manhã e de noite a partir das 19h30, aberto ao público, não é cobrado nenhum tipo de ingresso, não precisa ser feita a inscrição, é só chegar lá e prestigiar e graças a Deus conseguimos trazer mais uma vez aí palestrantes de altíssimo nível, tanto de manhã como de noite, então tenho certeza que vai ser mais uma vez um sucesso essa nossa Semana de Estudos Jurídicos. Repete o horário? A partir das 8h30 da manhã, de segunda a sexta, a partir das 8h30 da manhã e a partir das 19h30. Palestras, 2 horários, palestras distintas, né, são 10 palestrantes ao todo, 5 de manhã e 5 de noite. Muito bem. Dorival, tivemos um caso lamentavelmente, né, eu acho que você tem informação através da imprensa, né, um fato sem precedentes aqui na cidade, vou tentar reproduzir ao telespectador. Um lactente, um bebê sendo amamentado ainda pela mãe, 1 ano e 3 meses, no Jardim dos Lírios. A mãe, usuária de entorpecentes, viciada em cocaína, o pai, 19 anos, preso por tráfico. A mãe disse que confessou que usou entorpecente de cocaína durante o dia, durante a noite. Tinha uma menina de 14 anos com ela, a menina confessou para mim também que usaram entorpecentes. Tinha um outro rapaz, a casa numa situação lamentável, temos uma foto aí da casa. Quer dizer, não tinha condições higiênicas para criar esse bebê de apenas 1 ano e 3 meses. E depois, na madrugada, por volta de 1h, depois de amamentar o bebê mais uma vez, ele convulsionou, passou mal, foi encaminhado ao hospital e morreu. Existe suspeita de overdose de cocaína, porque eu apurei com um médico legista, o Dr. José Ricardo Pereira de Paula e outros profissionais, que é possível, né, o bebê morrer vítima de overdose de cocaína, porque o leite materno transmite algumas substâncias. Ela, por enquanto, está em liberdade. O delegado vai esperar o laudo de necropsia para, se for constatado realmente cocaína no organismo ou não. Agora, o que eu pergunto, né, criminalmente, o que pode acontecer com essa jovem de 18 anos? Bom, Keller, se ficar provado que ela não teve a intenção realmente de ocasionar a morte da sua filha, mas com essa conduta de utilizar a droga de uma forma totalmente imprudente, ou seja, ainda lactante, acabou utilizando-se de droga durante a noite inteira e passando para a criança, no mínimo, essa mulher ela pode ser responsabilizada pelo homicídio culposo. Em virtude dessa imprudência dela de se drogar, né, amamentando, quer dizer, agora, isso se provar que realmente ela não queria que a criança falecesse. Aí vamos ver como vai ser o desenrolar aí das investigações. O exame de corpo, o médico, o legista já deve ter feito o exame na criança, até para analisar a concentração toxicológico, né? Concentração da cocaína no corpo da criança. E aí nós temos que analisar até que ponto que essa cocaína, realmente aquela quantidade encontrada, ela pode ser transmitida somente pelo leite ou, de alguma forma, pode ter colocado dentro da mamadeira da criança pelo alto teor de cocaína que foi encontrado dentro do corpo da criança. E aí, nesse caso, nós teremos que tomar cuidado para não virar até mesmo um homicídio doloso. Mas tudo isso depende da investigação. Claro, do inquérito. A avó paterna do bebê me disse, essa madrugada lá no plantão, que ela tentou a guarda do bebê. Porque o filho dela está preso, o pai da criança procurou o conselho tutelar e não foi atendida. Quem determina, por exemplo, guarda do filho de alguma pessoa, por exemplo, para ceder a criança a algum familiar, por exemplo? O competente, nesse caso, seria o Poder Judiciário. O juiz da Vara da Infância e Juventude, através do promotor, através do Conselho Tutelar, que são os meios institucionais que nós temos aí para se socorrer, justamente nesses casos. Aí precisaria ver o que aconteceu aí,
com o conselho tutelar o porquê que não foi atendida essa mulher e, infelizmente, se tivesse, né, dado uma atenção maior para esse caso aí, pode ser que essa coitadinha, como você mesmo colocou lá, que eu vi, mais um anjinho, né, que foi morar no céu, essa criança poderia estar viva ainda entre nós. Não teria acontecido essa fatalidade. Lamentavelmente, né, o pior aconteceu. Estou aqui com o Dorival de Freitas Júnior, que é doutorando em Código Penal, em Direito Penal e professor universitário. Dorival, houve uma mudança na lei de trânsito, agora tem a lei 12.971, ficou mais rígido ou não necessariamente? Quais são os pontos de alteração que você poderia colocar ao telespectador? Bom, Keller, nós estamos durante o período que a gente chama aí de vacatio legis, ou seja, uma lei ela foi publicada, mas ainda não entrou em vigor, né, efetivamente. A vacatio legis dessa lei é de 6 meses. A lei 12.971, de 9 de maio de 2014 agora, ela passou ela alterou mais uma vez o nosso já retalhado Código de Trânsito. Que é de 97, hein? Que é de 97. E só que toda vez que você faz uma alteração legislativa, via de regra você entende que aquilo lá está vindo para melhorar a lei, para aperfeiçoar a aplicação da lei. Mas, infelizmente, o que a gente percebe é que essa lei aí, que nem entrou em vigor ainda, né, como eu disse, está em período de vacância, mais uma vez fez aquela chamada, fez uma atrapalhada legislativa, até o termo utilizado pelo desembargador Nutti, professor Nutti, que foi uma atrapalhada legislativa. Por quê? Ele acabou alterando essa lei e tratando mais especificamente com relação ao crime de racha, praticado na direção de veículo automotor. O que é isso daí, o racha? É uma disputa automobilística não autorizada em vias públicas. E o que acontece? Eles acabaram colocando lá no parágrafo 2º uma qualificadora, se esse crime de racha, de disputa, ela gerasse a morte, ainda que de forma culposa. Ou seja, sem a intenção de matar, mas seria a culpa consciente, poderia matar e acabou colocando uma pena de 5 a 10 anos. Só que o que acontece? Nessa mesma lei, ela acabou alterando também o artigo 302, que trata sobre o homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. E no parágrafo 2º colocou lá que se você matar alguém na direção de veículo automotor sem querer, disputando racha, você incorre na pena lá de 2 a 4 anos, e aí passou-se de detenção para reclusão. E aí que é essa atrapalhada legislativa. Por quê? Hoje nós temos 2 tipos penais prevendo praticamente a mesma conduta. O mesmo crime. O artigo 302, que é o homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, quando você está disputando racha, e o artigo 308 agora, também do Código de Trânsito, que trata lá, quando você está disputando racha e acaba gerando a morte da pessoa. Então nós temos 2 tipos penais prevendo o mesmo caso. E aí que é o grande problema. Por quê? Ainda que, dentro de um princípio da proporcionalidade, a morte, ela receba uma pena maior, quanto maior o dano você causar à sociedade com aquela sua conduta, maior teria que ser a sua pena. Mas nós temos aí entrando um pouco em questão um pouco jurídica, nós estamos diante de 2 tipos penais distintos. Nós temos, Keller, no direito, aquele que nós chamamos de crimes de perigo e crimes de dano. Crimes de perigo são aquelas condutas que eu tento incriminá-las justamente para evitar que essa conduta acabe se transnudando e virando um crime de dano. Exemplo, para ficar fácil para o pessoal de casa entender. Porte ilegal de arma de fogo. Você está portando na rua uma arma ilegal, né, sem o porte para poder portar aquela arma, isso é um crime de perigo. Ou seja, você até então não praticou nenhum dano com aquela arma, mas você pode praticar um homicídio numa briga de bar, você pode praticar, dependendo do seu ânimos, um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Então eu tento pegar essa conduta antes, que é o chamado crime de perigo. Eu vou te prender aqui antes que você cometa um crime de dano. E às vezes esse dano ele é irreversível. No caso, uma morte. Mas eu tenho agora os crimes chamados de dano, que no caso aí são crimes mais graves, porque você realmente chegou a danificar um bem jurídico fundamental, que também pode ser, no caso, a vida. Então, pelo princípio da proporcionalidade, os crimes de dano, eles têm que ter uma pena maior do que o crime de perigo. Claro. E o que acontece? O crime de racha, de disputa não autorizada no veículo automotor e que gera a morte, é um crime de perigo que acaba se transformando em um crime de dano.
E o crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, quando você está disputando racha, é um crime de dano. Então, nesse caso, qual que seria o mais grave? O crime de dano, que prevalece sobre o crime de perigo. E aí que está um grande problema. Por quê? Nesse caso, se nós temos dois crimes, um de perigo, que prevê a morte, e o outro de dano, que também prevê a morte, tirando racha, você obrigatoriamente tem que respeitar aí os princípios constitucionais, os princípios penais, e aplicar o crime de dano, que em tese é um crime mais grave. Só que a pena do crime de dano, hoje, se você matar alguém disputando corrida automobilística, é de 2 a 4 anos. E se você, no caso, estiver disputando racha, no crime de perigo, e matar alguém, a sua pena seria de 5 a 10 anos. Então é uma atrapalhada. Sem dúvida. Como aquela que nós comentamos aqui, Dorival, em outra oportunidade, quando o novo Código de Trânsito ele foi promulgado lá em 97, a pena do homicídio culposo, ou seja, sem intenção, era maior do que o homicídio doloso. Mas é o grande problema que nós temos hoje também, com relação ao artigo 308, que também foi alterado, no parágrafo 1º. Se você, disputando racha, gerar uma lesão corporal grave em alguém, a sua pena é maior do que se você matar alguém disputando racha. Quer dizer, por quê? Se você lesionar alguém de maneira grave disputando racha, a sua pena, se eu não me engano, acho que é de 3 a 6 anos no máximo. E o que eu falei, se você matar alguém, que é mais grave do que você lesionar, a sua pena é de, no máximo, 4 anos. O ministro Luiz Fux, do Supremo, entende que para alguém ser preso acusado de homicídio doloso no trânsito, ele precisa de alguns fatores e testemunhas, por exemplo, que ouçam, o cidadão pega um carro e fala assim, hoje eu vou matar alguém, e sai no trânsito. Só assim para ele ser preso. Ele entende, por exemplo, que o racha não é um dolo eventual. Não, então nós até já viemos aqui numa outra oportunidade justamente para falar desse habeas corpus do STF, o 107.801, que tratou justamente isso daí. Logo que o ministro Luiz Fux assumiu como ministro do STF, ele acabou resolvendo essa questão. Quando você mata uma pessoa na direção de veículo automotor, estando embriagado, você iria para júri pelo dolo eventual, ou seja, assumiu o risco de matar alguém estando embriagado, ou você acabaria entrando no crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Por embriaguez, que no caso aí seria o juiz da vara criminal comum que iria te julgar. Nesse caso ele entendeu, e nesse habeas corpus aí, ele acabou quebrando e acabou mudando a opinião daquele caso, em que a pessoa estava indo para júri e ele acabou desclassificando aquela conduta de homicídio doloso para homicídio culposo. Então a pessoa não foi mais para júri e ele determinou que a pessoa respondesse a processo pela justiça comum, pelo juiz da vara criminal. E isso, Keller, se você aproveitar aqui a oportunidade, foi mais uma alteração dessa lei que ainda não entrou em vigor, mas que já é podemos dizer assim, né, ainda um termo meio grosseiro, mas é uma aberração. Por quê? Toda vez que você vê as mortes, você fala, puxa vida, as leis podiam ser um pouco mais fortes, um pouco mais rígidas com as pessoas que bebem e praticam, né, homicídio. O que eles fizeram, Keller? Quando você, de alguma forma, estava embriagado e matava alguém, e aí ficava essa discussão, dolo eventual ou culpa consciente, mas você acabava respondendo por 2 crimes, que era o artigo 306, que era a embriaguez ao volante, que se eu conseguisse provar a sua embriaguez, a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre isso daí, e pelo homicídio culposo. Você praticava 2 crimes, ainda que fosse homicídio culposo. O que essa lei fez agora? Dentro do parágrafo 2º, que no caso aí do homicídio culposo, tem essa agravante aí de você se matar alguém sem querer disputando racha, tem também a agravante que eles colocaram agora se você estava sob efeito de álcool ou de substâncias que acaba causando dependência física ou psíquica, que acabou alterando a sua capacidade psicomotora. Ou seja, você está embriagado ou sob a dependência de álcool dirigindo o veículo. E isso que acontece? Você não mais responde por 2 crimes. Você hoje, com a hora que entrar em vigor essa lei, se você matar alguém dirigindo embriagado, antes você respondia por 2 crimes. Homicídio culposo e mais a embriaguez ao volante de 306. A partir em vigor dessa lei, que vai entrar daqui 6 meses, você vai responder somente por um único crime só. Pergunta aqui da Fabiana, um abraço à Fabiana. A Fabiana
está acompanhando aqui o programa, obrigado, mora na Vila Jones, está dizendo aqui, a respeito dessa alteração, dessa atrapalhada, coloca aqui entre aspas, como você mesmo colocou agora há pouco, Dorival, ela pergunta se isso, de alguma forma, não estimula as pessoas a cometerem crimes do trânsito e se dá uma sensação que a justiça não funciona, né? Uma sensação que realmente as pessoas não podem ser punidas no trânsito. Keller, eu entendo que estimular a prática de crime, eu entendo que não. E aí também nós não podemos culpar o Poder Judiciário, porque quem elabora as leis é o Poder Legislativo e não o Judiciário. O Judiciário somente aplica as leis. E aí nós estamos aqui conversando, né, nesse nosso bate-papo aqui, justamente já para mostrar uma lei do dia 9, do último, de maio agora, passado. Tá fresquinha, né? Nem entrou em vigor, vai entrar em vigor daqui 6 meses, e já esses erros legislativos. Quer dizer, que culpa o Poder Judiciário tem disso daí? Que culpa o Poder Judiciário tem que, se com essa alteração agora, a pessoa que bebia e matava alguém e respondia por 2 crimes, agora vai passar a responder por crime único? O Poder Judiciário não tem culpa nenhuma. Quer dizer, então, o responsável nesse caso aí seria o Poder Legislativo, de legislar de uma forma, né, ali, com o suporte de alguém que realmente, de juristas, na elaboração desses projetos de lei para aprovação, que aí sim para evitar justamente esses problemas. De uma lei que nem entrou em vigor ainda, mas que já tem esses problemas aí, e você percebe que a aplicabilidade dela na prática vai ser praticamente zero. Você acha que pode ocorrer alterações ou isso não tem volta? Eu acho que deve ocorrer, deve ocorrer. A pressão está muito forte, até mesmo por causa desses problemas. Se eles perceberem, chegar lá nos legisladores e mostrarem para ele, falar, olha, não adianta vocês criarem um parágrafo 2º do artigo 308, que é o crime de racha, e elevar essa pena aqui a uma pena máxima de 10 anos, porque ela não vai ser aplicada. Nós vamos continuar aplicando a regra do artigo 302, que a pena ficou a mesma. Eles só alteraram o regime de cumprimento de pena, que de detenção passou a reclusão. Mas isso daí você passa do regime semiaberto para um regime fechado. Só que se você pegar uma pena mínima de 2 anos, você vai pegar um regime aberto. Dorival, estamos quase no final do programa. Falando em embriaguez ao volante, faço a mesma pergunta que já fiz em outras oportunidades, né? O cidadão é abordado, ele é questionado para usar o bafômetro, né? Para se submeter ao teste do etilômetro-bafômetro. O cidadão pode se recusar ou não? Keller, ele pode se recusar, é um direito que nós temos constitucional, advindo de uma convenção, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. É um princípio do nemo tenetur sede tegere, ou seja, você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Só que com a alteração que foi feita pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, hoje eu posso comprovar de alguma forma essa sua alteração psicomotora na direção, né, através de outros meios de prova, que não só o etilômetro e não só através do exame, mas eu posso provar através de filmagens, perícias, a figura do testemunhas, o laudo clínico que o médico pode elaborar. Claro, se você conseguir provar através do etilômetro, que seria o bafômetro, ou através de sangue, essa prova ela é irrefutável. Agora, nós temos que tomar cuidado também, por quê? Porque quando você bebe uma latinha de cerveja, o Palmeiras vai jogar. Você acaba tomando uma latinha de cerveja. Para tomar um monte, né? Pro time ruim, você fica bravo, né? Você acaba tomando uma latinha de cerveja. Você está sob efeito de álcool. Mas será que você está com a sua capacidade psicomotora totalmente alterado e embriagado que não possa dirigir um veículo? Então isso tem que tomar cuidado. Você está com um álcool dentro do seu corpo, mas você não está com a sua capacidade psicomotora alterada. Então isso é um grande problema, de você estar, né, com odor, estar ali e tal, mas por isso que eu falo, nós temos que tomar cuidado com relação a essas provas subjetivas, que é testemunhas, filmagens, para não acabar cometendo uma injustiça, mas que pode hoje você ser preso, mesmo não fornecendo sangue, não assoprando o bafômetro, pode sim. E tem a multa ainda de quase 2 mil, né? Tem a multa lá, além da suspensão da carteira. Dorival, algum abraço hoje? Eu queria mandar um abraço mais uma vez aí ao nosso grande colega José Antônio Biazon, lá da Delegacia de Santa Bárbara do Oeste, que sempre nos prestigia. Sempre nos acompanha. Um
cara sensacional, aos alunos tanto da Unisal como da Unip de Limeira, dos quais eu acabo, né, ministrando aula, da Unisal daqui de Americana, e convidar mais uma vez a todos aí que nos assistem, a partir da semana que vem, de 26 a 30, no Centro Universitário, Campus Maria Auxiliadora, lá na Avenida de Silos, de manhã a partir das 8h30 da manhã, de noite a partir das 19h30, 10 palestrantes diferentes com temas distintos, não precisa você se inscrever, não precisa pagar nada e vai ter aí acesso a pessoas de mais alto nível hoje no Brasil, com temas relevantes e que de alguma forma possam contribuir aí na sua vida profissional, até mesmo acadêmica. Muito obrigado. Conversei com Dorival de Freitas Júnior, que é professor universitário, doutorando em Direito Penal, em breve um doutor efetivamente. Muito importante os esclarecimentos do Dorival de Freitas Júnior. Apenas fazendo uma correção, agora pelo Código Civil, está fácil, né, de incorporar nome, sobrenome e outras letras no nome da pessoa, né? O José Antônio Biazon atualmente é José Antônio de Biazon. Ele acrescentou o D porque ele foi convencido por um místico a colocar o D no nome. Um abraço ao José Antônio de Biazon. Final de mais uma edição do Todo Dia Cidades. A segunda eu volto na semana que vem, segunda-feira, com o Todo Dia Cidades na sua primeira edição. Até lá.